Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus e estamos falando acerca de Gedeão. Gedeão que foi um herói da fé, porque Gedeão, ele puso sua vida em la total dependência de Deus. Ele deu lugar ao Espírito Santo. Gedeão creia em Deus, mas também tinha muitos conflitos interiores, porque não entendia o que estava sucedendo com seu povo, com sua gente, e naquela época, porque foi uma época em que Israel estava sendo oprimido por los madianitas, los amalecitas e los sirros del oriente. El pueblo havia pecado. El pueblo se havia apartado de Deus e por isso os inimigos prevaleceram sobre eles. E eles veniam como langostas e devastavam a terra de Israel, destruíam os frutos da terra e não deixavam que comer em Israel. El pueblo empobrecia em gran maneira. El pueblo hasta abandonou suas casas e hicieron para si cuevas em los montes, cavernas, lugares fortificados, porque eles estavam desesperados, com medo de los madianitas, que eram muito fortes. E Gedeão estava indignado com aquela situação. E o povo clamou a Deus. O povo que estava vivendo aquele drama, eles começaram a clamar. Eles se volveram a Deus. E quando clamaram, Deus los escutou. E Deus buscou a alguém que pudera ser usado para livrar o povo daquela situação. Sim, porque Deus não trabalha solo. Deus trabalha em conjunto com o homem. Deus não hará nada solo. Nós outros temos que clamar, temos que usar a fé, poner a fé em ação, mas também temos que actuar. Temos que poner de nossa parte. Não é que vamos aclamar e cruzar os braços e esperar que Deus haga todo. Não, temos que fazer nossa parte. E Deus encontrou a Gedeão. Que é o que Deus havia visto em Gedeão? Porque Gedeão era um labrador, ele trabalhava em la terra, era de uma família pobre, era uma pessoa sem nenhuma expressão em la sociedade, não era um soldado, um guerreiro, não tinha exército, não tinha armas, mas Deus escorreu por sua fé. Deus viu a indignação que ele tinha por aquela situação que ele e seu povo estava vivendo. E Deus enviou seu ángel, que ele apareceu e lhe dijo: Gedeão, el Senhor es contigo, varão esforçado e valiente. E Gedeão respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor está com nós outros, por que nos ha sobrevenido todo isto? E onde estão todas tus maravilhas que nossos padres nos han contado, dizendo que o Senhor nos sacou de Egipto e agora o Senhor nos ha desamparado e nos ha entregado em mano de los madianitas? Esta atitude de Gedeão, estas palavras de Gedeão, revelaram a Deus que ele tinha fé. Ele creia com todas suas forças em um Deus grande, em um Deus poderoso. E ele não aceitava estar vivendo naquela situação. E Deus lhe disse: vê com esta tu força,
e salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envio yo? E quando Deus lhe dijo, vê com esta tu força, Gedeão respondeu, Senhor mío, com que salvarei eu a Israel? É aqui que minha família é pobre em Manassés, e eu, el menor, em la casa de mi padre. É decir, Deus sabia que Gedeão era de uma família pobre. Deus sabia que era el menor de la casa de seu padre. Deus conhecia Gedeão. Deus não estava equivocado. Deus queria usá-lo porque viu nele uma sinceridade, uma verdadeira fé, uma indignação. Es isso lo que hace la diferença, amiga minha, amigo meu. É muito importante que você, que me escute neste momento, que quizás está vivendo aí deprestado, humilhado, quizás com toda esta pandemia que hemos vivido e estamos vivendo todavia, você perdeu seu trabalho, você perdeu seu negócio, você perdeu todo se vino abaixo em sua vida, hasta sua família, a relação familiar foi afetada, sua saúde física, psicológica ha sido afetada com esta pandemia e você se encontra aí angustiado, deprimido com esta situação e você não aceita este problema, você não aceita. E porque você crê em Deus, Deus quer sacá-lo desta situação, sabia? Este problema que você está vivendo não agrada a Deus. Deus não quer que você esteja vivendo desta maneira, não. Deus não quer que você tenha uma vida de fracassos, não. Ele quer manifestar-se em sua vida. Ele quer ser a diferença em sua vida. Ele quer que você glorifique seu nome, sua palavra neste mundo. Pero você necessita crer nele, volver-se a ele, aferrar-se a ele, obedecer, praticar sua palavra, viver uma vida por la fé em la palavra de Deus e não estar mirando para sua condição. Não estar mirando para as circunstâncias. Você necessita mirar para o poder de Deus, para a grandeza de Deus. E Deus dijo para Gedeão, certamente eu estarei contigo e derrotarás a los madianitas como a um solo homem. Amiga minha, amigo meu, quando Deus está conosco, Ele nos capacita para vencer. Ele nos dá as condições para vencer. Não mire para a sua condição. Você só tem que entregar-se. Você só tem que dar lugar ao Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo venga sobre sua vida, Ele capacitará. Ele dará condições. Lhe dará poder para que você possa vencer todas suas lutas, todas suas batalhas, porque o Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós outros. Jesus falou a seus discípulos, recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. E é isso lo que hace a diferença, Alberto, amiga minha. É isso lo que hace a diferença quando o Espírito Santo vem. Por isso, Alberto, esta hogueira santa de Israel, que estaremos realizando no domingo 12 de dezembro, estamos priorizando o Espírito Santo. Por suposto que aqueles que já têm o Espírito Santo, aqueles que já foram bautizados com o Espírito Santo, já têm esta unção, este poder em suas vidas, então, nesta campanha, nesta hogueira santa, vão a priorizar outras conquistas. Vão a priorizar a conquista material, sua prosperidade, sua economia, vão a priorizar la família, la restauração da família, la saúde. Pero se alguém
aún no recebeu o Espírito Santo, deve priorizar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos capacita para vencer. Definitivamente, obispo, el Espíritu Santo es el que nos da poder. Poder para vencer, poder para superar, poder para ser un verdadero testimonio de Jesús aquí en este mundo en el cual nosotros nos encontramos, ¿no? Y vemos cómo Dios fue trabajando con Gedeón, un hombre sincero, es verdad, pero con muchas inseguridades, pero que hubo un cambio completo, total en él a raíz de tener ese encuentro con Dios. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, hubo una transformación de convertirse de ser un campesino temeroso, asustado, con sus traumas, con sus miedos, a ser un gran libertador, un gran héroe, de tal forma que su propio pueblo le siguió a enfrentar a los enemigos de Israel. Y Dios quiere hacer esto, obispo. Muchas veces hay gente que se come el coco diciendo, pero ¿cómo Dios me va a bendecir? Yo no tengo condiciones, pero yo tengo tantas limitaciones, yo he crecido en un ambiente sin oportunidades, yo soy menos que un cero a la izquierda. Y lo que no saben es que Dios elige y llama a las personas débiles, frágiles, a personas que tal vez no tengan mucha capacidad humana o preparación, pero que creen. A pesar de todo, creen en Dios, creen en su poder y son capaces de retener su palabra y practicarla. Cueste lo que cueste, obedecen la palabra de Dios, se lanzan, se sacrifican, y esta gente que es capaz de sacrificar, de rendirse a Dios de cuerpo, alma y espíritu, son los receptores del Espíritu Santo, a los cuales Dios utiliza de forma poderosa para ser un verdadero testimonio. Mucha gente, obispo, que ha creído en Dios, ha tenido una vida inaceptable. ¿Cómo es posible querer en Dios y vivir con depresión, vivir con ansiedad, estar desmotivado, con tristezas, con pleitos en casa, un hogar al borde del colapso, de la separación? Creen en Dios, que es el Todopoderoso, creen en el Salmo 23, dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero les falta todo, ya no solo económico, sino hasta la propia alegría, las propias ganas de vivir. Eso no es un testimonio, obispo. Eso no es un testimonio del poder de Dios. Es verdad, en el mundo hay tribulaciones, hay luchas, hay dificultades, pero quien es de Dios tiene poder para enfrentar, para vencer, y es a través de nuestra victoria, a través de nuestro arrojo, de nuestra entrega, que vemos el poder de Dios. Y es esto lo que Dios quiere hacer en nuestros amigos oyentes. Sí, porque hay muchas personas que viven como Gedeão vivia antes de manter esta conversação, este diálogo com Deus, porque Gedeão se sentia incapaz, se sentia inseguro. Ele sabia que não tinha muita expressão, não era nada, não era nada. Como muitas pessoas que já hemos atendido aqui no Centro de Ajuda Cristiano, muitíssima gente, mire, não é pouca gente não, muita gente que já nos dijo, o bispo, sabe, é que você não entende porque meu problema é muito grande. É muito grande. É que eu nasci em uma família pobre, eu vivi em la pobreza, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Isso é o que muita gente disse. É o que muita gente pensa. Porque meus padres nunca foram felizes, meus padres se separaram e sabe, eu tampouco vou ser feliz porque és meu destino, és minha cruz, és meu karma. Enfim, são muitas as ideias, são muitos os pensamentos negativos que vemos, pero há que compreender que quando a persona ela se rinde, ela se entrega a Deus, ela dá lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo é quem hace a obra. Como está escrito que não é por força nem por violência, sino por el Espírito de Deus. És por el Espírito Santo. Ele nos capacita para vencer. O grande problema é a persona convencer-se de isso. É a persona creer nisso. É a persona deixar de mirar para si, para sua condição,
para sua incapacidade, digamos assim, e mirar para o poder de Deus, porque Gedeão, mientras mirou para si, ele não pôde fazer nada. Pero quando ele passou a mirar para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, todo cambiou. Quando sua cabeça cambiou, quando sua maneira de pensar cambiou, sua vida cambiou. O Espírito Santo tomou possessão de Gedeão e lhe deu condições para vencer a todos os inimigos de Israel. E o Espírito Santo, amiga minha, amigo meu, é quem lhe dará as condições para vencer, porque você necessita buscá-lo por em cima de tudo. Se você aún não tem o Espírito Santo, aún não recebeu o Espírito Santo, você tem que priorizar o Espírito Santo em sua vida. Quizás você hasta pensa que já recebeu, porque quizás você na igreja já foi curado de alguma enfermidade, você já recebido alguma bendição, porque na igreja você se sente bem, você sente alegria, você sente paz. É natural, você está na presença de Deus, você vai a sentir alegria, você vai a sentir paz, pero esta alegria, esta paz, este gozo, esta fortaleza, você tem que sentir não apenas dentro da igreja, onde você esteja, em sua casa, em seu trabalho, onde você esteja, você tem que sentir esta fortaleza, ter esta fortaleza. Você não pode abatir-se delante das adversidades, das dificuldades desta vida, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não se abate. Ela não se rinde, ela nunca se dá por vencida, ela nunca desiste da vida, ela nunca se aparta da fé, nunca se aparta de Deus. Quantas pessoas, quantos crentes que vemos por aí, não? Que já estiveram na fé e hoje estão apartados porque tiveram uma decepção, tiveram uma desilusão. Por quê? Porque não tiveram a fortaleza do Espírito Santo, porque quando a pessoa é de Deus, ela não retrocede em la fé, como está escrito que el justo por la fé viverá. Se retroceder, não agradará a minha alma. Não podemos retroceder jamais. E aqueles que são de Deus não retrocedem. Alberto, todos nossos amigos, todos. E aqui nós estamos falando de religião. Todos, independente de religião, de raça, do color da pele de uno, do nível cultural de uno, todos podem vencer, todos podem marcar a diferença neste mundo. Basta que esta pessoa creia com todas suas forças e ela se lance, ela se aferre a Deus, ela se rinda ao Espírito Santo. E este é o propósito desta hogueira santa que vamos a realizar no domingo 12, porque tem que haver uma diferença na vida de aqueles que são de Deus. Tiene que haber una diferencia. No podemos entregarnos a Dios, rendirnos, abrazar la fe, creer en su palabra y estar igual o peor. Es que es incoherente, es inconcebible. Entonces vamos a buscar el reino de Dios, vamos a buscar su justicia y vamos a buscar también la añadidura, esa vida de bendiciones y de calidad, esa vida completamente diferente. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su Espíritu, pero vamos a buscar toda la añadidura, la salud, la plenitud, la prosperidad, la familia. Y nos estamos preparando para el domingo 12, que estaremos entrando en el santuario de los imposibles, para rendir nuestras vidas a Dios y buscar el Espíritu Santo, porque tiene que haber un cambio. Obviamente, no vas a esperar al domingo para venir a la iglesia, al domingo 12. Tienes que venir ya, tienes que venir cuanto antes, tienes que venir, si quieres, ya este propio domingo para buscar la dirección, para saber qué tienes que hacer, o incluso el viernes por la liberación espiritual, aquí en el Centro de Ayuda Cristiano, donde vamos a enseñarte qué debes hacer para entrar, participar en esta gran campaña de Israel en el santuario. En Madrid, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de Atocha Renfe y del Museo Reina Sofía. Esta pessoa tem que invertir em sua fé, invertir já
em la búsqueda del Espírito Santo, invertir em seu encontro com Deus. Não vamos esperar hasta o domingo 12 de dezembro, não. Você tem que invertir, buscar já este fortalecimento espiritual, este avivamento espiritual para a sua vida. Você, amiga minha, amigo meu, você pode ser a pessoa mais dichosa, mais feliz nesta vida. Você pode ver seus sonhos realizados, porque você pode. Deus é um Deus todo-poderoso, para Ele não há nada que seja impossível. E este domingo estaremos orando em seu favor, clamando a Deus para que você receba o Espírito Santo, para que você seja fortalecido, para que você seja capacitado para vencer as lutas que você está enfrentando nesta vida. Incluso vamos estar orando em favor de todas as famílias. Venga, participe, traga a fotografia da família, traga os seus seres queridos, venga participar, traga o pão e a água. Vamos a consagrar o pão e a água para que você leve para sua casa e possa bendecir a toda a sua família. Este domingo, 10 da manhã, passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. O Espírito Santo transformará sua vida. E se lhe ha gostado este mensagem, esta palavra, lhe ha bendecido, comparta com amigos, com familiares, para que também possam pôr a fé em ação e marcar a diferença neste mundo. Amanhã regressaremos aqui com todos ustedes com o café espiritual. Hasta amanhã, que estén bem.